Hoje vamos falar um pouquinho sobre TCE, traumatismo crânioencefálico, pancadinha na cabeça. Os TCEs, hoje eu vou falar sobre o TCE leve. Os TCEs graves, importantes, isso vai ser tratado na emergência, vai ser internado, então não traz tanta dúvida em relação aos pais. O que o pai quer saber é o seguinte: meu neném caiu da cama, apareceu um hematoma na região frontal. O que é que eu faço? Pode, como uma pergunta extremamente frequente, é o seguinte: o menino caiu, está sonolento e a mãe, eu não quero deixar o menino dormir. Essa é uma questão. Pode deixar? Pode. O que acontece é o seguinte: quando você tem uma quedinha, vamos supor, do sofá ou da cama, você há um balanço, um saculejo, há provavelmente um edema cerebral, mesmo que seja passageiro e discreto. Isso faz a criança ficar um pouco sonolenta. Isso é uma variação de gravidade. Se você tem 0 de gravidade, você não vai ter vômito, não vai ter náusea, não vai ter sonolência, só o choro. Se você for um pouquinho mais adiante, for um trauma um pouquinho mais importante, você pode ter náuseas, vômitos e a sonolência. A sonolência é um sinal do ponto para o médico de que alguma coisa aconteceu. Então, o fato dele dormir, né, que é a grande pergunta: posso ou não deixar o neném dormir? Pode. Por quê? Porque não é o fato de você deixar dormir que vai agravar a situação. É apenas um sinal para a gente de que houve algum transtorno ao nível do cérebro, do ciclo vigília-sono. Então, o fato dele da sonolência já é uma defesa do organismo. Quando você tem um grau maior de gravidade, ele entra num sono que você tem dificuldade de acordar. É aquele sono que você mexe, chama e o neném está dormindo. Esse já é um sinal de alerta. Agora, o fato de você deixar ou não a criança dormir, não há nenhuma implicação em piora ou melhora do quadro. Então, caiu, se estiver vomitando mais de uma vez, se entrou em sonolência que você não deve, mexe, o neném não acordou, deve beliscar, mas se mexeu e o neném não acordou, tem indicação de procurar uma emergência. Agora, na imensa maioria das vezes, caiu, chorou. O choro é importante, porque quando você tem uma gravidade muito grande, nem o choro aparece. Na vez em que o neném chora e que ele for ficar um pouquinho sonolento, mas que ele dorme e que você consegue acordar, habitualmente não tem maiores problemas. Então, na imensa maioria das vezes, é um TCE leve que não vai trazer nenhuma interferência. A outra coisa é o seguinte: quando você tem essa maioria, essa gama de pancadinhas de TCEs leves, a gente pode dizer com certeza absoluta, pela experiência, pelos trabalhos, que não vai deixar sequela no futuro, que é uma grande interrogação. Hoje você tem crianças com 6, 7 anos que chegam com: quando ele tinha 1 ano ele caiu da cama, e a mãe ainda remete a essa preocupação. Quando você faz uma avaliação, você considera que aquilo não houve uma contusão cerebral, nem sangramento dentro da cabeça, a gente pode garantir com certeza que não vai ter sequela para o futuro, que é uma grande dúvida das mães. Então, na prática, pequenos TCEs, se tiver hematoma, esse osso aqui, o frontal, ele é considerado o osso mais forte que nós temos no segmento da cabeça. Então, só que ele tem um osso forte, tem pouco tecido e passa um bocado de vaso subindo e descendo, ou seja, as artérias e as veias. Então, quando você bate, tem algum impacto e rompe uma artéria, você faz um hematoma importante. O que é que você precisa fazer na hora? Caiu, bota o gelo. Se você botar o gelo ajuda a impedir que esse hematoma se progrida, ou seja, para o sangramento. Às vezes, esse sangramento, quando ele é importante, um pouco mais abundante, como essa é uma área de difícil absorção, às vezes aparece o roxo nos olhos, ou seja, esse sangue, essa secreção, ela desce e é reabsorvida aqui embaixo nos olhos, que são os tecidos frouxos. Então aqui é mais fácil para você absorver. Então é comum você ter uma queda, um hematoma, e algum tempo depois aparecer a coloração arroxeada, o roxo aqui nos olhos, mas isso não tem nenhum sinal
de importância. Repetindo, TCS, quando você cai, quando a criancinha cai da cama e bate o parietal, do mesmo jeito que esse osso é o osso mais forte que a gente tem, o parietal, pela própria situação fisiológica, a própria situação anatômica dele, ele é o mais frágil. Só que na imensa maioria das vezes você tem pequenos traços de fratura. Quando você tem algum projeto que vem e bate, você tem maior chance de ter afundamento. Todo afundamento ele tem mais importância do ponto de vista clínico. Então, é aquela criança que caiu da cama, chorou, não vomitou, não entrou em sonolência e 2, 3 dias depois a mãe nota que está amolecido no local. Quando você palpa, você tem um amolecimento, tem a impressão de afundamento, mas é só um amolecimento. Também, na imensa maioria das vezes, você não tem uma repercussão, uma sequela no futuro. Aquilo a gente espera, aquilo vai ser reabsorvido. Às vezes fica um calo ósseo. O que é o calo ósseo? É uma deposição óssea que o organismo faz como reforço para proteção. É comum o calo ósseo, às vezes na região frontal, você cai uma pancadinha, o osso ele é comprometido assim, de certa forma, e o organismo chega lá e faz depois uma proteção, uma camada de tecido ósseo por cima. É como se você fizesse, eu lembro para mim, é como se você, dá um exemplo, é como se você fizesse uma solda para proteção, para reforço daquela situação dura. Calo ósseo, que é uma coisa que chama a mãe, que às vezes leva a consulta, também não tem nenhuma importância clínica.